Oi, eu sou a Paloma, esse é meu canal. Hoje eu vim contar pra vocês quais livros eu consegui ler nas 2 primeiras semanas do mês e também no Meijan, no projeto que eu tô participando. Se você não conhece o Meijan, ele é um projeto criado pela Sul pra gente ler mais literatura asiática durante o mês de maio. Eu vou deixar uma rede social dela marcada aqui embaixo, deem uma olhadinha no conteúdo dela porque é muito legal. Eu participei ano passado do Meijan e decidi participar de novo esse ano. A verdade é que eu queria ter feito vlog de leitura com todos esses livros, só que por conta de tudo que aconteceu no começo do mês com relação ao Rio Grande do Sul, o problema ainda não acabou e a gente ainda tem que continuar mobilizado pra ajudar essas pessoas. Mas no começo do mês foi algo assim muito grande, muito chocante, sabe, de ver. E eu acabei perdendo o timing de fazer vlog, acabei perdendo a vontade de fazer vlog de leitura. Mas eu consegui ler livros muito bons e é isso que eu vim fazer hoje com vocês, vim comentar sobre todos eles. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Eu comecei o mês de maio finalizando a trilogia Greenbone, que tá aqui do meu lado. Eu finalizei o último livro, Jade Legacy. Eu sabia que eu ia precisar de mais tempo pra ler esse calhamaço de 700 páginas, então eu acabei começando a minha leitura no final do mês passado e finalizei no começo desse mês, logo na primeira semana, porque eu precisava saber como finalizava essa trilogia. Estou muito feliz que consegui pelo menos finalizar essa saga. Eu tenho outros livros pra finalizar, mas essa daqui eu tô muito feliz porque foi sim um dos melhores livros que eu li esse ano. Se você quer saber a minha opinião completa sobre essa trilogia, tem um vídeo já aqui no canal, vou deixar marcado aqui no card, onde eu conto tudinho, gente, tudo que eu achei, o que é que fala, o que é que vocês precisam saber, enfim, tudo. Dêem uma olhada lá porque é completo. Depois de Jade Legacy, que foi uma fantasia muito intensa, eu queria pegar um livro que não fosse uma fantasia e que fosse um pouco diferente dele pra eu mudar os meus ares. E por isso eu decidi pegar Crying in H Mart. Eu ouvi esse livro lá na Storytel e eu gostei bastante dele. Ele foi escrito pela Michelle Zauner. Ela é uma mulher americana-coreana e esse livro é um livro de memórias, um livro de homenagem à mãe dela e à relação das duas, porque a mãe dela faleceu em 2014. Esse foi um dos livros mais sensíveis que eu li até agora, porque ele é realmente um livro de memórias, um livro pra honrar a memória da mãe dela, que infelizmente não tá mais aqui, e a Michelle não poupa sentimentos nesse livro, passa longe disso, ela põe muito do que ela tá sentindo nele, e o próprio título já começa dando aí um indicativo de como é o teor desse livro, Crying in H Mart. Em português ele foi traduzido pra Aos Prantos no Mercado, se eu não me engano, e a capa em português é linda, gente. Eu queria muito ter comprado ele físico, pena que ele é um pouco caro. Em Prantos no Mercado é literalmente como começa o livro. Ela tá fazendo compras num mercado coreano, num mercado onde a mãe dela gostava muito de ir, e de repente, pegando os ingredientes que ela precisa pra fazer uma comida especial, ela acaba sentindo toda essa emoção de não ter mais a mãe dela ali com ela, ela acaba chorando no meio do mercado, segurando os ingredientes no meio do corredor, e é aí que surge a ideia de fazer esse livro, de criar esse livro. A gente tem uma noção bem clara da infância da Michelle, como é que ela foi criada nos Estados Unidos, porque a mãe dela é coreana mesmo, ela nasceu na Coreia, viveu na Coreia por muitos anos, mas o pai da Michelle é americano. Então eles acabam se juntando e eles decidem, quando ela tem 1 ano de idade, mudar para os Estados Unidos e viver como uma família americana coreana. Acontece que a Michelle, ela tem essa ancestralidade coreana, só que ela foi criada como uma garota americana. Então a gente vê bastante da infância dela e da relação dela com a mãe na infância, porque era algo diferente. Depois a gente passa para a adolescência dela para entender por que é que ela decide criar esse livro, porque muitas coisas são faladas na adolescência que depois vão definir a Michelle como adulta, até o momento em que a mãe dela começa a ficar doente e acaba falecendo. A Michelle fala muito, gente, muito sobre identidade nesse livro. O fato de que ela sente hoje que a identidade coreana dela era a mãe dela. E quando a mãe dela faleceu, ela perdeu essa parte coreana dela, sabe? Ela perdeu essa identidade coreana que ela tinha. Então ela luta muito pra manter isso vivo, ela luta muito pra manter essa parte coreana viva dentro da família, dentro dela, dentro do casamento dela. Então ela fala bastante sobre identidade, sobre não se identificar como americana ou como coreana. Ela não exatamente se encaixa em nenhum dos dois. Quando eu falo americana, eu quero dizer estadunidense, tá, gente? Porque ela mora nos Estados Unidos, mas quando ela tá nos Estados Unidos, ela não se encaixa como a menina estadunidense. Ela sofreu bastante por ser coreana dentro dos Estados Unidos. E quando ela vai pra Coreia, ela também não se encaixa como uma pessoa coreana, até porque ela não é fluente no coreano, ela tem família, mas assim, eles não se conhecem tão bem. Então ela fala muito sobre identidade e o fato de que a mãe dela era uma grande parte disso. Esse livro também fala da relação dela com o pai, da relação dela com os seus namorados, seu futuro marido, enfim. Mas mais do que isso, gente, esse livro fala sobre comida. Sim, gente, comida. É estranho falar, mas é a relação das duas com comida. Ela diz que a mãe dela não era uma pessoa totalmente afetuosa, sabe? Não era uma mãe que abraçava, que beijava,
enfim, mas era uma mãe que preparava comida com muito carinho, e esse era o amor da mãe dela. Era como ela demonstrava o amor pra filha e pra todo mundo. Ela cozinhava muito bem e ela tinha muito prazer de fazer pratos típicos coreanos. Então ela fala muito sobre comida. Todos os capítulos do livro tem alguma comida coreana e ela descreve como é que faz, ela fala a receita, ela escreve como que é o sabor, ela escreve o sentimento que ela sente quando ela come tal comida. Então é um livro muito forte com relação a isso. Se você gosta de comida coreana, se você gosta de comida no geral, esse livro vai ser ótimo e ele é muito sensível, muito mesmo. Eu ouvi e foi muito bom porque quem narra o livro é a própria Michelle, então eu recomendo pra vocês o audiolivro dele. E só pra comparar um pouquinho os livros, se você gostou de Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, você talvez goste desse livro da mesma forma. Se você gostou desse, você também goste da versão estadunidense dele. O livro da Jennette McCurdy fala bastante sobre uma relação tóxica, fala bastante sobre uma relação muito difícil entre ela e a mãe, e ele é um pouco diferente desse, que fala de uma forma bem sensível de uma relação que não era das mais fáceis, mas também não era tóxica ao ponto de ser igual, mas ainda assim eles têm a mesma essência, que é essa relação entre mãe e filha, e eu tô gostando muito de ler livros sobre, então eu recomendo super pra vocês. Ele já tem em português, como eu falei. Esse livro é um ótimo livro de não ficção pra vocês começarem a ler não ficção ou pra vocês continuarem aí a jornada de não ficção de vocês. Esse aqui foi a minha segunda leitura de maio. Depois de Crying in H Mart, era pra eu ler Parachutes, que foi um livro que a gente sorteou lá no vídeo de TBR. Eu comecei a ouvir Parachutes, eu li 40 minutos dele, ouvi 40 minutos no caso, e eu não consegui me envolver com a história. É um livro bem jovem e tem assuntos importantes, mas ainda assim eu não tava achando assim tão envolvente. Acabei abandonando ele, mas pra ser justa com a cartinha de escolha do Pinterest, se você não tem ideia do que eu tô falando, assiste o vídeo de TBR. Eu decidi entrar no Pinterest de novo e procurar a próxima foto, né, que aparecesse com as indicações lá. E esse livro apareceu como indicação nessa foto. Eu nunca tinha visto esse livro na minha vida, mas ele chama All the Lovers in the Night. Esse livro foi escrito pela Mieko Kawakami, é uma autora japonesa e ela fala bastante sobre o Japão. Eu não sabia nada sobre esse livro, eu li a sinopse, achei interessante e decidi pegar pra ouvir. Foi um livro muito diferente, porque eu nunca tinha lido literatura japonesa, e esse livro me mostrou que a literatura japonesa é diferente das outras. Eu não sei exatamente como explicar pra vocês, mas All the Lovers in the Night vai contar a história da nossa protagonista, que tem 34 anos, e o trabalho dela é meio que revisar livros. Eles não usam essa palavra, esse termo de revisar, mas o trabalho dela é procurar por erros nos livros. Ela pega livros, ela lê, vê se tem algum erro de escrita, de digitação, vê se tem algum erro no plot da história. Então o trabalho inteiro dela é ficar procurando erros o dia inteiro. Acontece que a nossa protagonista também não tem vida social alguma, ela vive pra trabalhar, até que um dia ela tá andando na rua, e é estranho falar isso pra vocês, mas é verdade. Ela tá andando na rua e ela passa em frente a um hospital, e tem vários voluntários na frente do hospital pedindo pras pessoas doarem sangue. Pedem pra ela doar sangue e ela simplesmente aceita, porque ela não tem muita vontade assim, sabe? Muita vontade própria. Ela aceita, entra no hospital, doa sangue. Só que quando ela tá saindo, ela acaba se deparando com uma janela e ela vê o reflexo dela. E naquele momento, ela sente que ela é a definição exata de uma pessoa miserável. Ela vê naquele reflexo uma pessoa que não é feliz e que não tá vivendo a vida. Tá simplesmente sobrevivendo e simplesmente tentando passar os dias. E naquele momento, ela começa a fazer uma reflexão pesadíssima sobre a vida dela. Não é uma história solitária, porque existem outras personagens. Existe a chefe dela, que é o completo oposto dela. Essa chefe é uma grande crítica ao Japão, eu pelo menos senti. E também tem meio que um interesse romântico, mas que ele tá ali pra propor uma outra coisa ali na vida dela, que também é muito interessante. Ele entra naquela categoria de livros cult pra falar que eu sou cult. E eu não falo isso no modo negativo, porque ele foi muito difícil de ouvir e de entender. É um livro muito simples, gente, não tem segredo, é uma narrativa muito simples, uma história muito clara, muito óbvia, eu posso colocar, mas ao mesmo tempo, ele é um livro que tem umas reflexões meio escondidas, tem umas críticas meio escondidas, que eu mesma, quando eu finalizei o livro, precisei entrar na internet e procurar resenha de outras pessoas falando sobre ele pra ver se eu tinha entendido a história, se eu tinha entendido a essência do livro. Então, se você quer um livro pra você falar, cara, eu li um livro cult, pega esse que você não vai se arrepender, porque ele ainda é fácil de ler. Quando eu falo pra vocês que a literatura japonesa é diferente, é justamente por conta disso, porque é um livro que esconde muitas coisas, assim como a cultura japonesa
japonesa, eu sinto, tá? Não tenho certeza do que eu tô falando, mas assim, a minha visão de longe da cultura japonesa é essa. O fato de que existem muitos padrões que eles têm que seguir, existem muitas coisas que são escondidas. Aliás, esse livro tem um gatilho de assédio, então cuidado se você tem gatilho com esse assunto. São muitas coisas que escondem numa sociedade perfeita, aparentemente perfeita, e a autora faz muitas críticas a essa sociedade, principalmente com a nossa protagonista, com a melhor amiga, com as coisas do passado da nossa protagonista. Só que ao mesmo tempo, quando eu ouvi esse livro, eu tive um sentimento muito diferente com ele. E quando eu tava assistindo as resenhas em vídeo que eu peguei pra assistir pra ver se eu tinha entendido o livro, eu entendi também que todo mundo sentiu a mesma coisa e que é uma coisa típica da autora. Não sei se só dela ou se outros autores japoneses também, mas da autora com certeza. Esse é um dos livros mais silenciosos que eu já li na minha vida. E é estranho falar isso pra vocês porque eu acho que a gente nunca percebe isso em livro. Pensa numa tranquilidade, pensa naquele silêncio, pensa que você tá no meio da rua, numa cidade grande, e você não escuta nada. É esse livro, é a essência desse livro, gente. Tem uma cena bem interessante com a nossa protagonista, porque ela faz aniversário logo ali próximo do Natal, e ela diz que todo aniversário, a única coisa que ela faz é sair de madrugada pra dar uma caminhada. E eu imagino que esse livro é literalmente essa caminhada que ela faz à noite, na tranquilidade, no silêncio, quando não tem ninguém na rua, e é toda a essência dessa história, por isso é que ele chama All the Lovers in the Night. Esse foi um livro muito estranho de ler, mas eu gostei. Depois eu fui dar uma procurada na vida da Mieko como autora no geral, porque eu fiquei muito curiosa com ela, e eu vi que, na verdade, no Japão ela é considerada uma autora extremamente feminista e que ela começou a fazer muito sucesso com um outro título dela, que é Breasts and Eggs, eu acho. É um livro que eu nunca tinha ouvido falar. Eu já li, assim, ele não me é estranho, eu já vi ele nas redes, mas eu nunca realmente parei pra ver do que é que se trata. Esse livro é considerado super feminista, tem críticas fortíssimas à sociedade japonesa, então depois desse livro que eu li, All the Lovers in the Night, eu fiquei muito curiosa em continuar a ler livros dessa mulher, porque eu acho que ela tem uma escrita muito diferente, uma escrita que critica ao mesmo tempo em que é muito sutil, sabe? Então, recomendo que vocês conheçam a escrita da Mieko, se vocês ainda não conhecem. Esse livro foi bem diferente mesmo e foi a minha terceira leitura de maio. Depois desses dois livros, eu decidi pegar a nossa leitura conjunta do clube, porque eu queria me garantir, a gente vai ter a discussão no final do mês de maio, mas eu queria me garantir e ler o livro com antecedência. Acontece que ele foi muito rápido de ler, e em 3 dias eu li esse livro, isso porque eu dei umas pausas durante a leitura, hein, gente? Eu estou falando de A Inconveniente Loja de Conveniência, do Kim Ho-yeon. Ele é um autor coreano, e esse é o 5º livro que ele escreve, mas o primeiro dele que é traduzido para o português. Eu queria trazer uma curiosidade pra vocês, porque quando eu comecei a ler esse livro, eu fui adicionar esse livro como estou lendo no Storygraph, que é um aplicativo que eu uso americano, e eu entrei lá, coloquei o nome do autor, porque eu não sabia o nome desse livro em inglês, e o aplicativo é em inglês, então eu prefiro colocar tudo na mesma língua. Eu comecei a procurar o autor e eu não encontrava nenhum livro desse autor em inglês, gente. Eu achei muito estranho, achei que talvez pudesse ser defeito do aplicativo, como se ninguém tivesse cadastrado os livros dele lá. Entrei na Amazon pra procurar os livros dele em inglês, e não existe. Esse autor não foi traduzido para o inglês. Vocês têm noção do quão grande, do quão interessante é esse fato? Quando eu abri logo aqui no início, eu vi que, na verdade, tá escrito que ele foi traduzido do coreano. Então ele foi traduzido direto da língua original. Isso me deixa muito feliz, porque quer dizer que não existe uma tradução secundária, e a história que a gente tem aqui é a história certinha que a gente tem em coreano. E também me deixou muito surpresa pelo fato de que os estadunidenses não têm esse livro traduzido em inglês para eles lerem. Mas infelizmente vocês não vão ficar sabendo a minha opinião completa desse livro, porque ela é exclusiva para os membros do canal. Então, se você tem interesse em saber a minha opinião completa de livros que vocês escolhem pra gente ler junto, eu deixo aqui o convite para vocês entrarem no meu clube de membros. Nós estamos hospedados lá no Catarse, são várias categorias com diversos preços para vocês me apoiarem financeiramente e também receberem uma série de benefícios exclusivos que outras pessoas não vão ter. Entra aqui no Catarse e dá uma olhadinha para vocês não perderem essa oportunidade. Depois que eu li A Inconveniente Loja de Conveniência, eu coloquei lá no meu Instagram uma enquete para vocês decidirem quais os próximos livros que eu ia ler nesse mês. Acontece que eu não estava esperando que vocês fossem votar nesse livro aqui, porque ele era assim, o que eu achei que vocês nem iam votar nele, sabe? E eu estou falando de As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dessa mulher, gente, mas eu tentei. Esse livro tá parado na minha estante desde 2018 ou 2019,
2019, eu não tenho certeza, mas eu ganhei de aniversário de um seguidor na época. E ele ficou parado na minha estante porque eu tinha muita vontade de ler por conta de outros comentários de outras pessoas que eu vi, mas ao mesmo tempo eu sabia que ele ia me fazer sofrer, eu sabia que ele ia me fazer pensar em coisas que eu não queria pensar, então acabou que ele ficou parado na minha estante. Mas vocês votaram nele, então aqui estou para falar minha opinião completa porque eu li esse livro. Eu acho que eu tomei uma ótima decisão quando eu decidi esperar para ler esse livro, apesar de ter lido por conta de uma enquete, porque ele exige um tipo de maturidade e um tipo de afastamento da história para você ler esse livro sem você realmente ser atingido por ele. Ele traz muitas reflexões e sim, ele traz muitos assuntos que vão fazer você repensar toda a sua vida, mas você tem que ter um certo tipo de afastamento da história para você não se ligar tanto nela e sofrer tanto, sabe? Porque é um livro muito difícil de ler. A Xin Han é, na verdade, uma jornalista chinesa. Ela ainda escreve livros, ela escreveu diversos livros. Esse daqui foi o primeiro livro que ela escreveu. Na época, ela fazia um programa de rádio, ela entrava tarde da noite na rádio para falar com os seus ouvintes, até que um dia ela recebe uma carta falando sobre uma história específica que eu não posso falar aqui no YouTube para vocês, de uma menina chinesa. Depois dessa carta, que a impactou muito, ela decide transformar o programa dela em algo específico para mulheres, as mulheres chinesas. Ela decide então abrir, com muita luta, tá? Ela teve que lutar muito para isso acontecer, abrir o programa para receber cartas e ligações de mulheres chinesas para elas contarem a sua história. Esse livro se passa entre 1989 e 97 e ele é muito difícil de ler porque antes dessa época a China passou por uma completa transformação de governo. A China era um país capitalista, depois ela passa a ser um país comunista e depois ela volta a ser um país capitalista. Só que essa transição do primeiro capitalismo para o primeiro comunismo foi muito difícil, foi uma época de perseguição, foi uma época de muita dor, foi uma época de transformação no sentido muito doloroso para muitas pessoas. Então é nisso que a Xin Han foca nesse livro, nessas mulheres que passaram por diversas situações que ninguém deveria passar, gente. E ela conta todas essas histórias nesse livro. Não vou dizer que a Xin Han não romantizou as histórias, porque eu achei que ela romantizou sim, mas ainda assim, esse livro me fez repensar a minha vida inteira. E eu não tô nem brincando com vocês, gente. É um livro muito doloroso, tem cenas muito explícitas, tem depoimentos muito explícitos de diversos tipos de abuso, diversos tipos de assédio. Então, cuidado se você tem gatilho com alguma dessas coisas. Mas se você não tem ou se você aguenta ler, eu recomendo que vocês leiam esse livro, porque ele foi muito, muito difícil e muito recompensante, assim, sabe? Interessante no sentido de que ele trouxe muitas coisas pra mim. Ele não vai sair da minha mente tão cedo, ele trouxe muitas reflexões e ele me fez ver como eu sou uma mulher privilegiada apenas por morar no Ocidente. Não que você não seja privilegiado se você morar no Oriente, tá, gente? Mas é que com relação a esse livro aqui e ao que essas mulheres passaram, eu sou um nada, assim, eu sou um nada, eu nunca passei por nada, eu tenho uma vida completamente privilegiada e aqui fica muito claro. Teve uma passagem aqui que ficou marcada na minha mente, que a Xin Han fala que enquanto as mulheres ocidentais feministas estavam lutando por igualdade de gênero no trabalho ou igualdade sexual, as mulheres chinesas estavam lutando apenas para serem reconhecidas como seres humanos, sabe? É um negócio muito absurdo, uma diferença muito gritante entre os movimentos feministas e esse livro vai colocar você assim no seu lugar, sabe? Quando eu tava lendo esse livro, eu lembrei de uma trend que eu vi lá na outra rede social, que era uma pergunta que as mulheres estavam respondendo, se elas prefeririam encontrar um homem ou um urso numa floresta deserta. E as mulheres, em sua grande maioria, falavam que elas prefeririam encontrar um urso. E os homens não entendem essa resposta, eles não entendem por que é que uma mulher num lugar deserto, preferiria encontrar um urso selvagem do que um homem. Leia esse livro, que ele é a sua resposta. Tudo que tá escrito aqui vai responder a sua pergunta do porquê que as mulheres escolhem um urso. E depois de todas essas leituras, eu tava já por aqui, gente, de sofrimento, então eu decidi pegar um livro que também ia me fazer sofrer. Sim, eu estou falando de Orange, volume 2. Mas esse aqui é um sofrimento diferente. Eu li o primeiro Orange no final do ano passado e eu amei o primeiro volume, mas como recomendação de vocês aí, eu decidi
comprar os livros conforme eu ficava com vontade de ler. Porque mangá é um vício completo, pelo que eu vejo, e eles têm muitos volumes. Esse aqui tem 7, e tem outras séries de mangá, eu nem sei se é assim que se fala, mas que tem vários e vários volumes. Então, assim, me falaram que era pra eu ver se eu realmente gostava dos livros pra depois começar a comprar a coleção inteira, sabe? Não pra sair comprando que nem louca. Acontece que eu comprei esse segundo volume em promoção esse ano, e eu decidi pegar pra ler porque ele é japonês. Esse mangá, gente, conquistou completamente o meu coração. E agora eu posso afirmar pra vocês que eu vou comprar todos os volumes. Aliás, já coloquei todos os volumes na minha lista de desejos da Amazon. Se eu tivesse lido esse livro antes da Book Friday, eu com certeza teria gasto meu dinheiro com os próximos volumes, porque eu tô muito curiosa. Caso você não conheça Orange, você não consuma mangá, porque se você consome mangá, eu acho que você já leu Orange em algum momento. Esse livro vai contar a história da Naho. Ela faz parte de um grupo de amigos da escola, eles são em 5, até que um dia entra um garoto novo na escola e eles acabam incluindo esse garoto no grupo de amigo deles. Só que eles começam ali a se enturmar e a Naho começa a sentir algumas coisas por esse menino. E um dia ela tá em casa e ela recebe uma carta. Quando ela abre, é uma carta dela mesma no futuro. Então no futuro ela manda uma carta pra ela do passado, e é a do passado que a gente acompanha. E essa carta diz que na verdade algo terrível vai acontecer com esse menino novo e que a Naho precisa fazer algumas coisas pra mudar, tentar mudar o futuro dele. Ela começa então a se empenhar pra transformar a história deles, e é basicamente isso que o mangá vai contar. Só que é um mangá muito sensível, gente, é uma história muito sensível, muito linda, muito fofa. Ai, gente, eu me emocionei nesse aqui menos do que eu me emocionei no primeiro, mas ainda assim ele foi emocionante. Eu acho que eu nunca vou deixar de me emocionar com esses livros. Eu quero tanto ler a continuação, porque ele termina de uma forma, assim, extraordinária, sabe? Eu tô muito curiosa e eu com certeza quero ler os próximos volumes. Acontece que aqui no final dessas edições, esse aqui é Orange. E esse daqui é uma outra história que a autora escreve. E eu tô muito investida nessa história, vocês não estão entendendo. E é a história de duas garotinhas gêmeas que estão na escola e tem dois caras, assim, maravilhosos, sabe? E ai, gente, eu tô muito investida. Assim, se você gosta de romancinho, se você gosta de histórias fofas, histórias emocionantes, Orange é pra você, com certeza. Acho que você vai ficar empolgada assim como eu tô. Então eu não vejo a hora de ler os próximos volumes, porque eu tô muito investida. E foram esses livros que eu consegui ler até agora em maio, mas ainda tem tempo, gente, eu pretendo ler mais coisas. Comenta aí se você leu algum livro legal até agora no mês de maio, eu quero saber, principalmente se for de literatura asiática. Eu queria muito sair do leste asiático nesse Meijin, né, nessa versão 2024. Eu tenho diversos livros guardados, Iraque, Irã, Índia, outros países que a gente não pensa quando pensa em continente asiático, só que infelizmente todos eles são audiolivros, e depois de ler 2 audiolivros seguidos eu fiquei um pouco irritada, porque o meu fone de ouvido é daqueles grandões, sabe? E quando tem gente em casa eu não ouço na minha caixinha de som, então acabou que eu fiquei um pouco irritada de ouvir tantos livros e acabei desistindo de ouvir eles nesse momento, mas eu quero muito ouvir porque eles parecem ser incríveis. Então eu pretendo muito ler livros fora desse eixo Ásia que a gente conhece já há muito tempo, que é China, Japão e Coreia. Eu espero conseguir ler mais livros, porque eu sei que tem muitos livros incríveis por aí que também fazem parte do continente asiático. Países que são maravilhosos e que também tem outros tipos de cultura que a gente precisa conhecer. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita para se inscrever, porque vem mais vídeo por aí. Eu pretendo ler mais livros durante esse mês e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!